e conta também sobre o desaparecimento de jogador importante no Corinthians. Novidades importantes no Corinthians envolvendo o Rodrigo Garro e o presidente Augusto Melo. As últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Breno Bidon, que está perdendo espaço no Corinthians apesar do enorme cartaz que ele tem. O Bidon e o Yuri Alberto são as grandes apostas do Corinthians para vendas internacionais, em negócios que certamente podem superar 20 milhões de euros. Mas a verdade é que o Bidon, depois de servir a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20, em que o Brasil foi campeão, ele até volta jogando como titular no Corinthians, mas some do time a partir da derrota por 3-0 contra o Barcelona em Guayaquil. Parece que o Bidon foi a grande vítima daquela derrota que causou a eliminação do Timão na pré-Libertadores. Tanto que nos 3 jogos seguintes, o Bidon até esteve em campo, mas somente nos minutos finais. Foram 19 minutos contra o Santos, na vitória por 2-1 na semifinal do Campeonato Paulista, 6 minutos no jogo de volta contra o Barcelona, na Neoquímica Arena, vitória por 2-0 corintiana, e apenas 1 minuto em campo no confronto contra o Palmeiras. Jogo de ida da final do Campeonato Paulista, ele entrou só para constar, com um detalhe, jogo em que o Corinthians não tinha Rodrigo Garro por conta da preservação em relação ao joelho. A tendência é que o Bidon siga de fora na partida de volta marcada para essa quinta-feira no Corinthians como mandante. Isso porque o Ranieri recuperou seu espaço no time titular e Martinez e Carrillo hoje são 2 das principais referências da equipe. Não me refiro nem só em relação a meio-campistas, mas como jogadores em geral. O Carrillo talvez seja o melhor jogador do Corinthians na atual temporada, Martinez também vive grande fase. Então para o Bidon resta a disputa da bola ou da posição com o Ranieri. E a impressão que se tem é de que depois da falta de combate do Corinthians contra o Barcelona em Guayaquil, houve a percepção do técnico Ramon Dias de a necessidade de ter um time mais físico, mais intenso e mais marcador. Até por isso o Ranieri ganhou a posição e o Bidon agora é reserva. Só para completar o noticiário corintiano, Memphis Depay deve voltar a treinar nessa quarta-feira, depois de servir a seleção holandesa eliminada nas quartas de final da Nations League, derrota nos pênaltis para a Espanha. Hora de falar sobre o Corinthians com informação importante. O Rodrigo Garro deve chegar em plenas condições para enfrentar o Palmeiras nessa quinta-feira na Neoquímica, na decisão do Campeonato Paulista. O meio-atacante argentino, que tem sofrido desde o fim da temporada passada com dores crônicas no joelho, fez em alguns dias tratamento em 3 turnos para se colocar à disposição e ao longo dessa semana tem treinado sem limitações. Vai caber ao técnico Ramon Dias a utilização do atleta ou não. Camisa 8, absolutamente decisivo, foi uma das peças mais importantes na reconstrução do Corinthians na temporada passada, ao lado de Yuri Alberto e também Memphis Depay. Rodrigo Garro, que nem disputou a partida de ida contra o Palmeiras no Allianz Parque, entre outros motivos, por conta do gramado sintético do estádio Alviverde, que poderia agravar a lesão ou esse problema crônico que ele sofre no joelho. Para completar o noticiário alvinegro, contar que Augusto Melo, presidente do Timão, sofreu uma derrota importante na justiça. Ele tentou um novo recurso para impedir o processo de impeachment do qual ele é vítima, ou do qual ele é alvo, né? Conselheiros do Corinthians trabalham e discutem internamente para tirar o presidente sobre uma série de alegações, entre elas o caso Vaidbet. Com a negativa da justiça, segue o processo ainda sem data para uma reunião que poderia determinar a saída do presidente de forma imediata. O Augusto prometeu recorrer e levar o caso, se for necessário, até a última instância em Brasília.